Olá, gente, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Para quem está chegando agora, não nos conhece, eu sou a Paty. Eu sou o Euquias. E aqui nesse perfil nós ajudamos esposas evangélicas a restaurar seus casamentos, ainda que estejam à beira do divórcio. Para você que está chegando agora, conhecendo o nosso perfil, seja muito bem-vindo. Todos os dias estamos fazendo live e o tema da nossa live de hoje é relacionado à comunicação. E aí a gente trouxe um assunto específico dentro do tema comunicação para poder tratar com vocês. O que é realmente necessário quando o assunto é se aproximar do esposo ou da esposa, né, amor? Isso mesmo. Quando a gente fala em comunicação, a gente sabe que quando a gente começa a estudar um pouco sobre isso, principalmente com foco no casamento, ninguém quer se tornar um grande pregador ou alguém que dá palestra. Não é esse o nosso intuito. Na verdade, aquilo que a gente realmente quer é conseguir comunicar com o nosso esposo ou com a nossa esposa de tal forma que gere uma maior confiança, gere uma maior conexão, que a gente possa ficar mais tranquilo dentro de casa e conseguir resolver determinados problemas de forma mais simples. Sim. Então, quando a gente busca essa comunicação, é exatamente isso que a gente quer. A gente quer poder olhar para o lado e falar, cara, ela consegue me entender, ele consegue me entender. Então, a ideia da comunicação não é simplesmente falar bonito, não é falar muito tempo, mas é gerar conexão. E basicamente, o que é essa conexão? Não é nada de outro mundo. Nós já temos esse tipo de conexão em outras áreas da nossa vida. Só que nem sempre a gente tem uma facilidade para puxar determinados conhecimentos ou coisas que funcionam em outra área da nossa vida para determinados problemas que nós temos. Então, em que área que isso funciona de forma clara, de forma simples? Nas nossas amizades, basicamente. Quando você tem um determinado amigo ou uma determinada amiga, você consegue conversar com ele, aquela pessoa com ela, e aquela pessoa consegue te entender, e ao te entender, ao te compreender, ela consegue, de forma simples, gerar uma conexão, gerar uma aproximação. Você sente falta de se comunicar melhor com seu esposo ou com a sua esposa, de diálogo? Como que anda aí o relacionamento de vocês? Porque o que acontece? Uma das coisas principais que o casal corta quando está mais próximo de um divórcio é justamente a comunicação, é o diálogo, porque isso é o que gera conexão, né? Isso que nos dá a possibilidade da gente se aprofundar na nossa relação. Não é só beijo na boca, não é só aperto, não é só a questão sexual, mas esse tipo de intimidade gera sim uma conexão diferente, gera uma profundidade relacional. E quando o casal está próximo de se divorciar, ele tende a cortar essa comunicação, esse canal de comunicação, ele deixa de ser fluido e muitas vezes um dos dois desiste de comunicar, desiste de falar para o outro o que está sentindo, desiste de tentar resolver aquele problema ali porque acha que já não tem mais esperança, já perdeu as forças, já está cansado, já falou várias vezes, não foi correspondido, não é escutado e aí acaba desistindo porque não se sente prioridade. E qual é o problema? É porque quando a gente faz isso dentro do nosso casamento, a gente alimenta o quinto cavaleiro do Apocalipse, que é justamente a construção de um muro que divide a gente emocionalmente. E aí, transportar o diálogo para além desse muro fica muito mais complicado. Então, por isso que é tão importante a gente tratar do assunto comunicação e ter uma melhora efetiva na comunicação como casal. Ao longo dos anos, a gente tem a opção, como a gente sempre fala, de piorar ou de melhorar. A gente não fica no neutro. Sim. Então, a gente tem que estar sempre caminhando em busca dessa melhora. Exato. Então, basicamente, aqui o foco, principalmente o foco de hoje, é trazer para vocês que a comunicação, basicamente, do que a gente procura é ter a capacidade de termos uma amizade conjugal. Porque, afinal de contas, se eu sou amigo amigo da minha esposa ou do meu esposo, no final das contas, eu tenho uma confiança maior, eu crio significado, eu compartilho sonhos, eu tenho admiração, eu tenho afeto. Então, tudo isso vem de uma amizade conjugal. E, para não ficar só nas nossas palavras, né? Quando a gente foi pesquisar sobre esse assunto, foi feita uma pesquisa de quanto tempo você precisava para se tornar amigo de alguém. E aí, o mais importante aqui não é necessariamente o tempo que se leva, mas algumas constatações que eles conseguiram quando eles foram pesquisar um pouco sobre a amizade. Porque
a gente, querendo ou não, a gente acaba caindo em determinadas armadilhas do dia a dia que a gente acha que está acertando e muitas vezes a gente não está. E aí, por isso que a gente vem trazer aqui. A primeira constatação que eles trouxeram, que eles verificaram, é que existe sim uma correlação entre tempo, conversa e amizade. Então, quanto mais tempo você investe, quanto mais você conversa com aquela pessoa, você consegue gerar uma amizade maior. Aí alguém deve estar pensando, tá, isso aí eu acho que eu já sabia. Se eu ficar conversando muito tempo com alguém, eu vou me tornar um amigo daquela pessoa. Aí que está o ponto. Essa conversa não é qualquer tipo de conversa. Não é simplesmente falar, não, todo dia eu converso com a minha esposa e hoje somos amigos. Será mesmo? Se você for parar a pensar, quem tem 10 anos de casado, mais de 10 anos de casado, já tem muito tempo rodado aí de convivência. E mesmo assim, você não olha para sua esposa, muitas vezes, não olha para o seu esposo e enxerga nele um amigo. Então, não necessariamente ter muito tempo, simplesmente conversar, qualquer tipo de conversa gera aproximação. Então, foi exatamente isso que eles conseguiram verificar. Eles verificaram, existe uma correlação entre tempo, conversa e amizade, verdade. Mas qualquer tipo de conversa, não. Eles verificaram que as conversas que geram uma aproximação, que aumentam a amizade, que transformam um conhecido em um amigo casual, em um amigo íntimo ou no melhor amigo, tem a ver com o tipo de conversa que você tem. E é tão interessante porque a gente acha assim, amigo é amigo. Só que de forma prática, na vida cotidiana da gente, a gente sabe que a gente tem níveis de amizade com determinadas pessoas e com os nossos maridos também é assim. A gente não necessariamente tem uma amizade super forte, mas também não é aquela pessoa que você, nunca viu. E aí, que tipo de amizade é essa? Tem um escalonamento. E essa quantidade de horas, esse tempo que você investe na amizade vai tornando vocês mais próximos e profundos na relação de vocês ou mais distantes. E aí vocês correm o risco de se tornarem verdadeiros desconhecidos um para o outro, mesmo estando casados. Exato. A divisão que eles fizeram na pesquisa era a seguinte: era amigo casual, amigo, que é o amigo mesmo, que tem uma certa aproximação, e o amigo íntimo. Aí eles verificaram o seguinte: para o amigo casual, você precisa de 40 a 60 horas em 6 semanas. Então também não adianta 40 ou 60 horas no ano todo, não. Se você consegue concentrar isso em 6 semanas, você vai criar um elo com aquela pessoa, você vai criar uma certa amizade. Mas é uma amizade casual. É aquela amizade que você conversa determinados assuntos, mas são assuntos bem do cotidiano, né? Por assim dizer. Aí, para você transformar essa amizade, que era casual, numa amizade mesmo, você se tornar um amigo, aí eles falaram que leva entre 80 a 100 horas no mesmo período, né? No mesmo período de semanas. E para você transformar um amigo num amigo íntimo, aí eles verificaram que existia uma diferença entre uma quantidade de horas ser um pouco mais concentrada e uma quantidade de horas um pouco mais diluída. Né? Aí eles verificaram o seguinte: para você transformar um amigo num amigo íntimo, você levaria entre 119 horas em 3 semanas ou 219 horas em 3 meses. E aí você pensa assim, tá, Ilquias, mas o que isso aqui tem a ver com o nosso relacionamento? O que isso aqui tem a ver com o meu casamento? Do mesmo jeito que é possível você verificar que quando eu invisto tempo, eu transformo determinadas pessoas que eram desconhecidas ou distantes em pessoas que eu posso confiar, no relacionamento, no casamento, funciona da mesma forma. E aí, um dos pontos que eu achei muito interessante é que eles falaram o seguinte: tá, então se é para gerar essa amizade, bastaria conversar qualquer coisa. Bastaria conversar qualquer coisa. Aí eles falaram, não, as conversas triviais, elas na verdade, elas não só não aproximam, como elas distanciam isso. E o que é isso? Como assim? Como você tem um tempo para investir, como você tem um prazo ali para investir tempo, né, para você realmente conversar de forma séria, de forma pensativa e de forma intencional com seu esposo, com sua esposa, se você não faz isso, você fica simplesmente naquele boa noite, fez as compras, lixo para fora, ou seja, tarefas, isso acaba distanciando vocês. Por quê? Porque você passa a ter uma vida paralela, você não inclui aquela pessoa na sua vida paralela e você simplesmente segue a vida. Então,
quando a gente começa a pensar, não, então pera lá, Ilquias, eu vou investir tempo para gerar uma aproximação aqui, para ser amigo, para deixar de ser um desconhecido e me tornar um amigo. Como que eu vou fazer isso aqui? Como que eu posso realmente investir? Qual tipo de conversa que eu vou fazer? Nós aqui no perfil, nós temos uma série chamada Perguntas, como é que é? Perguntas que aproximam. Ah, desculpa, perguntas que aproximam. Perguntas que aproximam, que é uma série de vídeos, né? Sim. O que basicamente a gente coloca lá? A gente explica que quando você vai, para você se aproximar do seu esposo, da sua esposa, você tem que ter conversas profundas. Então, várias vezes aqui, quando a gente faz aquela saída da semana, nós já postamos algumas vezes falando, olha, quando você for sair, não chegue lá e comente simplesmente sobre sobre o jornal. Ah, não, vou comentar sobre o que a política está pautando. Não, faça perguntas que realmente importam. Faça perguntas que realmente vão te ajudar a desenhar o seu esposo ou a sua esposa. Façam perguntas que você fala, caramba, mesmo convivendo há muito tempo com meu esposo, com a minha esposa, eu não tinha pensado sobre esse aspecto. Aonde meu esposo, a minha esposa morou quando era criança? Nesse lugar que eles moraram, nesse lugar que você morou, era um lugar legal? Qual é o seu sentimento quando você lembra disso? Você tem alguma tristeza ao longo do dia, simplesmente pela mudança do clima, do horário? Perceba que são perguntas que fora do ambiente de vocês, elas não têm nenhuma relevância. Mas quando elas são feitas no ambiente conjugal, quando elas são feitas para a pessoa que você está demonstrando querer conhecer, elas fazem muita diferença. Por quê? Elas demonstram intencionalidade, elas demonstram que aquela pessoa ali quer realmente fazer parte. E aí encaixa muito bem na ideia de casamento, por quê? Porque afinal de contas somos um, né? E essa explicação aqui que o Wilkias deu, ela vai justamente ao encontro dessa pergunta que a gente recebeu aqui. Como ter uma conversa difícil sem ofender a minha companheira? Fica aqui com a gente até o final que a gente vai te dar essa resposta aí, viu? Beleza. Mas um dos passos é justamente esse, é você conseguir conhecer a pessoa com quem você está a tal ponto de você saber como abordar assuntos difíceis com ela também. Justamente porque você tem uma noção prévia de como ela vai se comportar, de como que ela vai se sentir, qual é a melhor maneira de falar sobre determinados assuntos sem que essa pessoa se sinta magoada, judiada, ofendida ou retaliada por alguma outra coisa que ela tenha feito, né? Exatamente. Então, entender essa lógica, entender que tempo, entender que tipo de conversa acabam importando, aí isso já traz uma certa ideia pra gente. Por quê? Porque é evidente que todos os dias esposos, esposas convivem com o outro. Só que quando eu trago aqui essa diferença entre você conversar uma conversa profunda e que você entende que simplesmente ficar conversando sobre conta todo dia, ficar conversando sobre se a casa tá limpa, se aquelas coisas normais, aquelas coisas triviais, quando você percebe que você só faz isso, você consegue enxergar que isso não está aproximando vocês. E aí, isso te dá um senso de realidade. Porque, às vezes, o que acaba acontecendo com a gente? Eu pergunto todo dia para a Paty, eu converso todo dia com a Paty esses assuntos que não são assuntos realmente que não nos aproximam. E eu fico com a ideia bem assim, cara, por que ela reclama que a gente não conversa? Se eu converso todo dia com ela. Ontem eu falei para ela levar o lixo lá para fora. Ontem eu falei que o carro estava quebrado. Então, perceba que isso só é possível diagnosticar quando eu percebo que tem assuntos que aproximam e tem assuntos que são rotina. Exatamente. E o que a gente faz para isso aí? Primeiro ponto, eu tenho que entender que mesmo morando junto, às vezes eu sou só um conhecido da minha esposa. Isso é muito triste de se pensar, mas é verdade. Às vezes você é um conhecido que tem relações sexuais. Por quê? Porque você não sabe nada da vida dela, você não sabe nada do que ela realmente gosta, você não se importa com o que ela gosta e vice-versa. Às vezes a esposa também não sabe nada sobre a gente. E aí a gente agora encaixa na sua pergunta, Diego, né? Aí a gente encaixa na sua pergunta, Diego. Pense da seguinte forma, imagine que você more, eu não sei onde é que você mora, mas imagine que você mora em um determinado prédio. E nesse prédio, todas as vezes que você entra, tem um determinado porteiro. Aí, um dia que você entra, o porteiro vira para você e fala bem assim, olha, Diego, é melhor você
é melhor você investir na bolsa. E aí você simplesmente toma aquele susto e fala assim, tá, pera, como assim? Ah, investe na bolsa, compra a ação tal. Na hora você vai tomar um susto. Por quê? Porque muito provavelmente a intimidade que você tem com o porteiro não é uma intimidade suficiente para ele te dar determinadas dicas de como você vai lidar com o seu próprio dinheiro. Eu dei o exemplo do dinheiro, mas agora a gente caminha para dentro do relacionamento. Às vezes, a gente vai conversar determinadas coisas com o nosso esposo ou com a nossa esposa que, infelizmente, a gente parte de um pressuposto que temos uma certa intimidade. Mas, infelizmente, com o passar do tempo, a gente simplesmente foi ficando distante daquela pessoa. Então, pensemos da seguinte forma. Se eu não tenho interesse em conhecer a Paty, se eu não tenho interesse em saber como é que foi o dia da Paty, perceba que no momento que eu for tentar falar alguma coisa para ela, alguma coisa que ela deveria melhorar, alguma coisa que ela tinha que acertar na vida dela, vai parecer simplesmente assim. Ele não se importa comigo e ainda quer mandar. Então, a ideia de aproximação, ela não é única e exclusivamente para trazer a confiança, mas também para gerar uma facilidade na própria influência que o esposo e que a esposa acabam exercendo um sobre o outro. Quando vamos ter determinadas conversas, e normalmente temos conversas difíceis, nós já falamos aqui que um bom casamento, um bom relacionamento, ele não se sustenta sem enfrentar determinados conflitos. Ele não se sustenta, ele não amadurece se ele não enfrenta determinadas dificuldades. Então as dificuldades vão vir. É evidente que quanto mais próximo eu for, fica mais fácil dela enxergar que aquilo que eu estou falando eu não tenho o intuito de machucá-la. Eu não estou indo com a ideia de feri-la, apesar da conversa ser delicada. Existem determinadas conversas que um vai ficar meio chateado, um vai chorar, é normal, faz parte. O sofrimento, ele não fica do lado de fora da nossa casa, ele fica do lado de dentro. A diferença é o jeito que a gente vai lidar com isso e a nossa reação frente a isso. Então, determinadas conversas, elas podem gerar um efeito de ofensa quando eu estou já com certo distanciamento e aí eu me meto em determinado assunto. E o que é? Mas eu não sou esposo? Eu não poderia falar sobre tudo? É verdade, você deveria falar sobre tudo, mas não apenas no momento de crise. Não apenas no momento que a ponte está caindo. Na verdade, você tinha que ser aquele guia turístico que está falando todo dia, está frequentando todo dia aquela casa, aquela cidade e mostrando tudo. Então, a partir do momento que você conhece muito bem apontar determinados pontos que devem ser consertados, passa a ideia de que você simplesmente se preocupa com aquela cidade. Estou dando o exemplo aqui da cidade, mas a gente vai para dentro de casa. Quando o tempo todo eu demonstro que eu me importo com a Paty, que eu quero conhecê-la melhor, que eu faço isso sem segundas intenções, simplesmente porque estamos numa mesma missão, ou seja, afinal de contas estamos mirando em direção ao céu e vamos caminhar durante muito tempo nessa direção, se Deus quiser, e eu me esforço para mostrar isso cada dia, fica fácil, em um determinado dia, falar, olha, aquele tipo de conversa que você teve ali com aquele cara não foi legal. Por quê? Porque nesse momento ela vai pensar assim, ainda que seja uma conversa constrangedora, ela pode se sentir ofendida no primeiro momento? Pode. O sentimento de ofensa, ele pode acontecer. Eu não controlo se o outro vai se sentir ofendido ou não, mas eu posso me precaver para que isso não aconteça. Sim. É muito diferente quando eu já tenho todo um lastro, né? Eu já tenho toda uma caminhada, uma poupança em relação àquilo ali, e de repente eu toco um determinado assunto. Então vamos voltar àquele exemplo lá, o exemplo inicial. Eu falei inicialmente do seu porteiro falando sobre aonde você tinha que investir suas ações. Agora pensemos da seguinte forma. Você tem um determinado analista financeiro que trabalha, que você conhece e você já conversa sobre suas finanças com ele. Quando ele vai dar palpite na sua vida financeira, ele tem abertura para isso. Infelizmente, nós, quando casamos, a gente acaba achando que a vida vai seguir naturalmente. Então eu enxergo porque coloquei a aliança no dedo da Paty, naturalmente seremos amigos. E aí quando você começa a olhar um pouco para o lado, quando você começa a observar mais os casais, você vai percebendo que essa amizade ela não veio. E por que ela não veio? Porque não houve um investimento de tempo
E não houve uma intencionalidade em adquirir determinadas habilidades. Porque uma coisa interessante do estudo é que ele fala bem assim, se você começa a perguntar para o seu esposo ou para a sua esposa, né? Aqui no caso amigos, né? Já estou pegando para o esposo e esposa. Mas ele fala, se você pergunta realmente querendo saber como é que é a vida da pessoa, você se torna mais amigo. Então são basicamente é o quê? São as conversas profundas. É realmente perguntar coisas que não tem um valor financeiro, né? Você não vai capitalizar em cima daquilo ali, mas em compensação você se torna mais íntimo daquela pessoa, você se torna mais próximo. Então, e o que é? Mas de forma prática, como que eu posso ter uma conversa difícil sem ofender a pessoa? Primeiro, converse sobre outros assuntos. Não deixe a conversa entre vocês acontecer única e exclusivamente quando chegam os momentos difíceis. Tenha uma rotina de conversa. Segundo ponto, e o que? Mas eu tenho que conversar logo porque é uma coisa que pode gerar um problema muito grande. Avise a pessoa. Avise aquela pessoa, olha, sexta-feira eu queria conversar com você. Aí o que? Mas isso não é muito formal? Quando a gente não sabe lidar muito bem com as próprias emoções, é melhor a gente ir para uma situação mais controlada. Preparado. Mais preparado. Por quê? Ah, não, eu vou falar do jeito que vai vir à minha cabeça porque eu vou ser sincero. Nós já gravamos algumas lives aqui explicando. Sinceridade não é justificativa para maltratarmos o outro. Não é justificativa para falarmos do jeito que queremos. Não. Né? Que dá na telha, do jeito sem que dá cuidado, na telha. né? Ser sincero é uma coisa. Mas mesmo na sinceridade, você pode escolher várias formas de falar sobre aquilo. Então, de forma básica, de forma simples. E o que eu tenho que conversar, não dá tempo de criar essa construção da conversa até o dia. O que eu vou fazer? Você vai fazer isso. Você vai marcar o dia, não vai. De preferência, vai conversar, né, de barriga cheia, tanto você quanto ela. Crie um ambiente, no mínimo, neutro, no mínimo, entendeu? Se é uma conversa muito difícil, não converse num ambiente de casa. A gente sempre fala isso. Se é uma conversa que pode ser uma conversa extremamente dolorosa, vá para um determinado local, que aquele local não precisa ser frequentado novamente. A gente sempre fala para você ir para para comer em algum lugar. Ah, e o que? Mas eu não tenho dinheiro, não quero ir a um restaurante. Não necessariamente a gente está falando de restaurante. A gente está falando de um ambiente onde vocês têm privacidade, mas é um ambiente neutro. Porque quando você conversa determinados assuntos, ali, na sua cama, à noite, aí depois os dois deitam, no sofá, e você entendeu? Aí você, muitas vezes, isso sai um pouco ali do planejado, aí alguém xinga, alguém maltrata, e depois eles têm que sentar lá de novo e viver a vida como se nada tivesse acontecido. Então, tendo a oportunidade de escolher, escolha um lugar neutro, vá lá, converse. E o Kias? Beleza, mas às vezes eu me exalto. Escreva. E o Kias, mas você está falando para eu escrever aquilo que eu vou falar? Escreva, por quê? Porque quando você escreve, você tem a oportunidade de se ouvir falando. E às vezes a gente tem a ideia de que a gente vira para a pessoa e fala bem assim, você pode pegar aquilo ali para mim, por favor? E na verdade a gente está falando assim, pega lá, entendeu? Infelizmente acontece isso, né? Há um ruído na nossa percepção. Então, às vezes, a emoção ela toma conta da gente de tal forma que a gente acha que está tratando de um jeito, mas na verdade a gente está tratando de outro jeito. Então, um jeito mais fácil aí para você seria isso. Mas a minha recomendação é construa primeiro, se aproxime primeiro, deixe de ser conhecido, passe a ser um amigo, passe a ser um amigo íntimo. Conselhos de amigos íntimos são sempre bem-vindos, ainda que gerem uma certa dor. Então, né, amor? Então, quando você pensa em ter determinadas conversas difíceis, se você já tem um lastro, né? Se você já tem um costume de conversar coisas boas, se você já tem um costume de demonstrar o quanto você se importa, vai ficar muito mais fácil ter essa conversa, né? É isso. E sempre lembre-se daquela velha e máxima da gente, né? Não critique a pessoa com quem você vai estar conversando. Como que a gente critica? A gente gravou uma live, não foi? Temos uma live sobre isso aí no feed, depois vocês busquem aí. Quando a gente coloca a outra pessoa contra a parede, isso soa como uma crítica. Quando isso acontece, a pessoa fica reativa, ela vai ficar na defensiva, vai criar o que a gente acaba falando que é uma tempestade num copo d'água, porque ela se sentiu assim, e aí você naturalmente também vai se sentir ofendido.
Então, a gente tem que fazer o quê? Quebrar esse ciclo vicioso. Não deixar que isso se propague. Como que a gente faz? A gente se coloca na posição de quem está incomodado com a situação X. Então, quando eu estou incomodado com a situação X, eu dou a possibilidade do Will mudar aquela forma de abordar aquela situação, aquela percepção sobre aquela situação, ao invés de eu falar que eu estou incomodado com ele, porque isso soa como crítica. Você só faz isso dessa forma. Você é desorganizado, você não põe nada no lugar, você se atrasa. Percebe como é diferente? Amor, me senti incomodado naquele casamento que a gente foi e a gente chegou atrasado. O que é a resposta natural do ser humano? Tudo bem, na próxima vez eu vou tentar não me atrasar. Na próxima vez eu vou me atentar ao horário. Eu vou me atentar nesse sentido ou naquele outro. Então você viabiliza a possibilidade real de mudança da pessoa para aquela situação, caso venha acontecer novamente. Agora, se você fala de forma ofensiva, a pessoa vai tem a tendência a se defender, né? E ela vai fechar o canal de comunicação com você e aí a conversa que parecia ser difícil, aí você vai ter certeza que ela é uma conversa difícil. É isso mesmo. A gente já gravou uma live aprofundando mais nisso aqui que a Paty falou, né? Sempre para tentar evitar os 4 cavaleiros lá, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Mas, basicamente, assim, se eu pudesse dar um conselho, vá nessa construção, né? De conhecido, amigo e amigo íntimo, né? E toda quarta-feira nós estamos fazendo lives cujo tema é comunicação. E aí a gente traz um assunto específico dentro desse tema genérico. Então lá no nosso feed a gente deixou ali marcado para vocês poderem acompanhar que todos os dias temos lives e cada dia da semana tem uma temática diferente. E aí a gente traz assuntos dentro daquela temática, justamente para vocês poderem acompanhar e saberem o que é o propósito real desse perfil. Exato, e aí, vocês podem sugerir também, né? O dia de quarta-feira é o dia da comunicação. Então, caso tenham alguma dúvida, alguma pergunta sobre qualquer dos temas que estão lá, quaisquer dos temas que estão lá, deixe lá pra gente qual é o tema que vocês gostariam de ver a gente abordando, porque a gente está sempre se comprometendo aqui a trazer o melhor, o que há de novo na literatura, o que há de neurociência aplicada ao casamento, o que há de fé, né, que a gente possa melhorar na nossa relação, para que a gente possa se desenvolver como um casal cada vez melhor e para que vocês tenham essa possibilidade de viverem um casamento realmente feliz. Não só casei, tô casado, não posso separar porque Deus não quer e ponto, vou ter que viver assim, simplesmente assim pro resto da vida. Não. Há outra possibilidade, que é a que vocês muitas vezes não estão enxergando e que a gente traz aqui essa forma de ampliar a visão de vocês, porque casamento feliz é possível sim. Certo? Chama o pessoal para a imersão. Pessoal, dia 25 nós estaremos fazendo uma imersão. Caso você tenha interesse em participar, manda um direct pra gente, porque a gente vai enviar um formulário para você responder, para que essa imersão possa transformar realmente sua vida. E aí a gente encaminha esse formulário, essa imersão ela vai ser em outra plataforma, provavelmente na plataforma do Zoom, tá? Então a gente vai participar, é uma imersão fechada só para quem se inscrever, é gratuito e a gente está fazendo isso de coração muito aberto para poder mudar aí muita coisa na relação de vocês para melhor. É porque, querendo ou não, lá a gente tem a oportunidade de falar de forma mais específica, né? E também passar de forma prática, né? Determinadas coisas que a pessoa tem que fazer. Então, caso você esteja numa situação ou que, eu quero melhorar meu relacionamento ou estou numa certa crise,